Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 42. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 42. Amém, queridos? Amém. Os irmãos acharam? E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, somos gratos, Senhor Deus, pelos louvores, pela palavra, somos gratos por cada oportunidade, como também, Senhor Deus, somos gratos pela leitura que nós fizemos nesta noite. E queremos, meu Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Se assente, por favor, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos, através de Deus, através do Espírito Santo, uma palavra com a igreja. Nós sabemos que Deus estará falando com a igreja. Nós somos instrumentos. E Ele nos dá a mensagem, mas é Ele que fala. Não é? E feliz é aquele que entende e compreende o que Ele fala. Deus, Ele ama o seu povo e Ele cuida do seu povo. E o modo de Deus falar é através do ministério, é através de cada servo dele. Amém, queridos? Nós temos assim um tema para a palavra de hoje, que nós lemos. Sonhos despertados por Deus. Sonhos despertados por Deus. A leitura que nós fizemos tinha um homem leproso. E nós sabemos que quando tem uma pessoa leprosa, ela tem que ficar afastada da sociedade. Ela não pode se ajuntar à sociedade. Na Bíblia Sagrada, nos tempos antigos, os leprosos tinham o seu lugar para ficar. Não podia somar, para que não pegasse lepra em outros. E eles, ali naquele canto, daquele lado, aquele grupo ficava afastado. Então, eles queriam ser você, queria ser eu, queria ter a liberdade de abraçar, ter a liberdade de falar, ter a liberdade de ter amizade, de ir em qualquer lugar ao qual você vai, como eu também vou. E eles ficavam isolados. Mas este leproso, ele aproximou-se de Jesus. Tem vários tipos de lepras. Tem o leproso físico, como também tem o leproso espiritual. Tem aquele leproso espiritual que ele chega num lugar, o povo afasta. Ele chega num lugar, você fala assim, olha, e rapaz, ele vem. Tem uns que põem apelido, é o PR. É o papo ruim. Dentro do filme tem que dizer, chegou o PR. Aí nós já sabemos que é o papo ruim. Porque abre a boca, em vez de ele trazer coisas boas, ele trazer assim, renovação, umas palavras de vitória, ele só fala coisas ruins. Aí é um leproso. Onde é que ele chega, sai aquele monte. Não é?
E isso é triste para a pessoa que não tem assim um modo ou palavras para conviver no meio da sociedade. É muito bom quando a gente chega num lugar, a pessoa fala assim: olha que bom o pastor Marcos chegou, o pastor Leandro, o presbítero Marlon, olha que bom o Wesley chegou. Gente, vamos ficar calados, vamos ouvir o que ele tem para falar. E esse leproso, ele aproximou-se de Jesus. Por que ele aproximou-se de Jesus? Porque ele sabia que de Jesus podia vir alguma coisa boa. E comigo e com a igreja não é diferente. Nós aproximamos de Jesus porque nós sabemos que Ele nos ouve. Nós sabemos que Ele é amigo. E que Ele tem todo o poder para selecionar os nossos problemas. O Marlon disse aqui há pouco, a Janaína disse, os louvores falaram aqui nesta noite, né, que nós devemos glorificar a Ele, porque Ele cura a lepra, Ele cura a enfermidade, Ele cura o doente, Ele cura aquele que é doente espiritual, como também aquele que é doente físico. Ele cura. Então tem jeito para mim, como tem jeito para toda a igreja. Ele tinha um sonho, e o sonho dele era ser limpo. E ele conseguiu a sua bênção e realizou os seus sonhos. O tema que nós temos é sonhos despertados por Deus. Igreja, tem muitos que já deixaram de sonhar. Tem muitos que já largou de lado aquilo que queria. Tem muitos que deixou de lado, pastor Marcos, aquele plano que tinha. Você sabe qual que é o problema de muitos? Quer pedir a Deus hoje, quer que Deus responde de hoje para amanhã. As pessoas, às vezes, elas se perdem no que pede a Deus. Porque eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus, Ele chama a sua atenção como Ele chamou a mim um dia. Você tem que falar o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Se eu tenho um sonho e peço a Deus, que dura 10 anos, eu falo assim, olha, eu pedi a Deus há 10 anos atrás. E Deus, Ele não se esquece do sonho que eu tive, como Ele não esquece do sonho que você teve. Olha, presta bem atenção. Nós temos um tema, como nós também temos palavras para a igreja. O primeiro ponto é: você é um fruto de alguém que ama a sua vida. Você é fruto de alguém que ama a sua vida. Você é fruto de Deus que te ama. Deus, Ele ama a sua vida. E Deus, Ele quer bem para você. Deus é um Deus que Ele derrama as bênçãos sobre bênçãos. Deus é aquele que dá, olha, até um escape, livramentos. Se a sociedade entender, se a sociedade ia ver que tudo que acontece quando nós estamos com Deus é bom. Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus não podia permitir isso. Aí chega amanhã e você fala assim, eu sei por que Deus permitiu isso. Deus, Ele cuida dos seus filhos. Aquele que tem pai, que tem mãe, e que os pais já não ligam mais, Deus, Ele adota. Ele adota como filho. Eu não estou perdido, como a igreja não está perdida. Eu não sou um filho que fica aí pelo mundo sem dono, porque alguém me dotou e Ele cuida muito bem de mim. Se eu estou doente, Ele cura. Foi dito aqui nesta noite, se eu estou com fome, Ele sustenta. Se eu estou desempregado, portas abrem. Se eu estou sendo perseguido, Ele defende. Ele é o nosso escudo. Deus, Ele ama os filhos que tem. E nós devemos nos considerar como pai. Porque Ele é Pai. Ele é o nosso papai querido. É do meu costume, eu acredito que de muitos aqui, quando eu estou orando, eu falo assim, ó papai. Ó papai.
cuida de mim, cuida da minha casa e cuida também da minha família. Cuida da Nova Canaã. Cuida daquele que está enfermo, daquele que tem me pedido oração através de arrumar um emprego. Mas Deus, Ele cuida. Olha, presta bem atenção, você é fruto de alguém que ama a sua vida, os seus pais. A coisa mais triste para os pais é quando um filho ainda abre a boca. Ah, você não liga para mim. Você não me ama. Você já me esqueceu. Ainda tem uns pirracentos ainda. Ah, se você não me dá isso, é porque você não me ama. Faz chantagem. E Deus, Ele ama tanta pessoa que aqui está o Marlon com a Júlia, que tem a Beatriz. A Beatriz é fruto do amor de dois. A Beatriz é fruto dos dois. Aí já muda. Tudo que você fala e faz, você pensa na Beatriz. A oração já não é a Júlia primeiro, é a Beatriz primeiro. A oração já não é o Marlon primeiro. Não, o Marlon ele se vira, mas é a Beatriz primeiro. E Deus, Ele é assim, Ele cuida como os pais cuidam dos filhos. E quando nós temos filhos, nós esperamos que ele cresça em conhecimento, sabedoria e estatura. E que ele seja uma pessoa sábia e que ele reconheça do amor que a gente tem para com ele. Quantos e quantos filhos que crescem e abandonam os pais? Quantos e quantos filhos que os pais sonharam, aí quando ele cresce, fala assim, eu estou indo embora. Ele ir embora não é o problema, ou ela. O problema é como vai embora. Como que uma pessoa vai embora? Ela vai debaixo das bênçãos dos pais, como ela também vai debaixo das bênçãos de Deus. E quando uma pessoa é obediente com Deus, ela é obediente com o Pai, tudo caminha para dar certo. Tudo vai bem. Olha, sonhos despertados. Você tem filho porque você sonhou como Deus sonha. E te ver como uma mulher vitoriosa, como um homem vitorioso, mas também com o reconhecimento do que ele tem feito na minha vida e na sua também. É muito bonito quando uma pessoa reconhece, você sabia que isso foi Deus? Não tinha como eu, como humano, fazer isso ou sentir isso. Mas foi Deus que fez isso. É bacana quando a pessoa vê que ela não tem condições nenhuma. Aí Deus faz ela sentar nos lugares mais altos. Tira uma pessoa do montouro, que é um monte de lixo, e faz ela sentar com os príncipes. Vestimenta, falar, andar, as amizades mudam. No trabalho é uma bênção, não fica dando trabalho para o patrão. Aborrecimento. Na escola é uma bênção. Ele é diferente, ele é bonito. Ela é bonita. Os professores elogiam. Estuda, faz tudo direito. Aí você fala assim, esse aí ou essa aí é diferente. Os pais devem ter muito orgulho do filho que tem ou da filha que tem. Quantos pode dar uma glória a Deus? Onde tem esperança, tem sonhos. Aquele que não tem esperança, ele não tem sonhos. Mas aquele que tem esperança, ele tem sonhos. Presta bem atenção. Tem muitos que olham ao redor e não sonham. Se for para mim olhar, ou para a igreja olhar ao redor, você fala uma situação que é tão difícil que eu não sonho. Eu sou repetitivo, mas eu tenho que falar. Eu e a Eliana, nós saímos de um porão. Mas alguém me chama e fala assim, Luiz, você tem um pensamento muito fértil. Eu falei, esse pensamento fértil que você está falando, para mim chama fé. Amém.
Eu não posso olhar para o lugar onde eu moro e já dar como um derrotado. Você não pode olhar para o lugar onde você mora e se sentir uma pessoa derrotada. Olhando ao meu redor, nós não vamos conseguir nunca. Eu falei, se você tiver Deus, você consegue. Se você tiver Deus, as coisas mudam. Sabe por quê, irmãos? Olha, onde há a esperança, tem sonhos. Você tem que ter a esperança de que um dia as coisas vão melhorar e tudo mudará para melhor. Deus, ele faz a gente passar por certos lugares para amadurecimento e para crescimento. Nada é por acaso. E você nunca sobe o terceiro degrau de uma vez. Você sobe o primeiro degrau. Segundo degrau. Quando você sobe do primeiro para o segundo, você já tem um amadurecimento. Quando você sobe do segundo para o terceiro, você já é outra pessoa, muito mais amadurecida. Ninguém é proibido de sonhar. Ninguém é proibido de sonhar. Sonha. Eu falo para a igreja, tem a realidade e tem os sonhos. Depende do lugar que você mora, que eu moro, é o melhor que Deus está te dando. Então tem como olhar para o redor e falar assim, olha, da onde que eu saí, aonde eu estou hoje, este é o melhor. E do lugar que você mora, você tem que fazer dele o melhor. Imagina você morando num lugar que só serve de críticas. Só serve de críticas. Aquele lugar nunca vai ser bom. Este lugar nunca será bom. Porque você, em vez de abençoar, você fica amaldiçoando o lugar. Deus, ele te dá algo. Ele fala assim, então abençoa este lugar. Seja feliz neste lugar, porque se você tem sonho, você tem esperança, o seu sonho será realizado. Um dia será realizado. Não coloque Deus na parede. Não oprime Deus, porque Ele tem a hora certa para me abençoar e te abençoar também. Presta bem atenção. Onde tem esperança, tem sonhos. Outros olham a situação dos pais. Papai e mamãe só vivem brigando. Você olha assim, papai não tem nada para passar para mim. Como a mamãe também não tem nada para passar para mim. Os dois ficam brigando e só falam em divorciar. Escuta aí, que o Espírito Santo está mandando falar. Você imagina você tem uma filha como você tem um filho, ou você tem filhos, e dentro da sua casa é só luta e briga. Aí ele olha ao redor assim, e fala assim, uai, se o papai e a mamãe largar, como é que fica eu? Quem tem esperança, tem sonhos. Se você escolheu alguém para casar, você não escolheu nenhuma estátua ou um robô, você escolheu um ser humano que está bem, sente dores, sente tristeza, sente alegria. E tem que ter muita qualidade, muitas preocupações quando está abrindo a boca perto dos filhos. Por que muitos estão perdidos por aí? Papai foi para um lado, mamãe foi para o outro. E quem ficou só? O filho, a filha, o filho. Só falam em divórcio, só brigam, falam, pior, palavra. É muito triste quando dentro da igreja é crente, cristão. Sai da igreja, sai tudo enquanto é lixo da boca. Aquilo que segura na primeira oportunidade, solta aquele monte de lixo.
Aí dentro de casa é aquela briga, sabe por quê? Uai, lá na igreja você parece um santo. Lá na igreja você parece uma santa. Quando chega em casa, tira a máscara e começa a soltar tudo aquilo que não presta. E quem está vendo? Filhos. Ó, falam só em divórcio, só brigam, falam palavrões, não firmam numa religião. Eu tenho um amigo, ele é meu amigo, independente da situação dele, ele passou por 11 ministérios. 11 ministérios. A mulher dele cansou de ver ele não firmar em nada. O que aconteceu? Ele não só ficou nas igrejas, como também o casamento não ficou junto, não deu certo. O caráter de uma pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, tem que aprender a firmar nos lugares. E quando se fala de religião, se você muda para 11 tipos de ministério, será que o problema é as igrejas ou é a pessoa? Se eu estou num lugar e tem 15 que não conversam comigo, quem está errado? É eu ou os 15 que não conversam comigo? A pessoa tem que fazer assim, uma reflexão e ver o que está acontecendo. Uai, eu estou no meu trabalho e um monte de mal de mim. Falei, então você não tem feito por onde de ter amizade com a pessoa. Como dentro das igrejas. Eu não me vi ali naquela igreja. Eu falei, por quê? Você quer sentar ali, quer que todo mundo vá em você. Você quer ser bajulado. Você quer que as pessoas te compreendam do jeito que você é, mas não quer ver nem ter uma mudança na sua vida. Para que, olha, onde tem esperança, tem sonhos, ficar firme numa casa do Senhor e aprender e crescer naquele lugar. Até que se aquele lugar não te apresentar um campo fértil de alimento, você espera, procura mas fica firme para você crescer espiritualmente. Amém. Qualquer lugar que eu estiver, qualquer lugar que a igreja estiver, se não tem a Bíblia dentro da sua casa e não faz o uso da leitura da palavra de Deus, tem livros aqui, querido, que muitos nem sabem que tem na Bíblia. Abre comigo em Joel, vai ter isso. Abre comigo em Amós, Abacuque. Se você não ler a Bíblia, você não vai achar nunca. Você não vai achar nunca. Não. Se você não ler a Bíblia na sua casa, dentro da igreja, vai chegar alguém perto de você que é mais novo que você num ministério, numa igreja. Espera que eu vou te ajudar. Que vergonha. Não faz o uso da palavra de Deus. Não se alimenta dentro de casa. Então, irmãos, presta bem atenção. Firma no lugar e procura participar do lugar. Mas quando você não quer isto para a sua vida, você luta e os seus sonhos serão realizados. Quando você quer algo diferente para a sua vida, os seus sonhos serão realizados. Quantas pessoas vivem mendigando? Vive dependendo da opinião dos outros. Vive dependendo da opinião dos outros. Comprei este vestido, o que você acha? Eu comprei uma calça, o que você acha? Eu estou pensando em arrumar meu cabelo, o que você acha? Vive mendigando. E quando uma pessoa não tem opinião própria. E quando uma pessoa não tem opinião própria, os outros colocam o gosto na pessoa. Você está de parabéns, pastor Leandro. Isso é muito ruim, muito triste. Aqui, vive dependendo de opinião dos outros. E dependendo de quem te deu um conselho, ela tira seu vestido comprido, te põe uma bermuda.
ela tira a sua blusa e te põe uma camiseta. Ela tira do homem, olha, aquele que não usava uma roupa social, aí ele começa a andar pela rua de bermuda, de camiseta, fica na academia, já pensa em melhorar o corpo, mas não melhora o espírito. Porque ele não tem opinião própria, vive mendigando e ouvindo as pessoas. Se você tira a opinião com um cristão, ele vai te dar uma resposta certa. Mas se você tira a opinião com um ímpio, ele vai falar do que ele tem. Ele vai falar do que ele é, do que ele tem, o que ele pode passar por mim, ele pode passar por você. Porque você está perguntando a uma pessoa errada. Está perguntando a alguém que não faz o uso da palavra de Deus, ele vive em cultos e não aprende nada. Amém, queridos? Amém. Olha, vive, dependendo da opinião dos outros, de palavras bonitas e boas. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Aí ele faz a pergunta, aí você fala a verdade. E você, nossa, esse homem foi grosso comigo. Foi mal educado. Aí quando vai uma pessoa, para não machucar ele, fala o que ele quer ouvir. Isso aí é bom. Eu fui falar com ele, você acredita que ele concordou tudo comigo? Ainda fala assim, ó, pão é o presbítero Marlon, que não amola a gente dentro do serviço, não fala de religião, não ora para ninguém, não fica chamando para ir no culto na igreja dele. Eu falei, querido, isso é bom para o ímpio? É uma morte para o ímpio. Você tem que chegar no lugar, você tem que se apresentar. Ali machucou ali, falei, peraí, vamos orar agora. Estão chorando ali, falei, querido, o que está acontecendo? Você precisa de uma palavra, um papo, bater um papo, fazer uma oração, você quer receber uma oração? O que está acontecendo? O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Ainda deita a cabeça no ombro da gente. Tem pessoas que deitam a cabeça no ombro da gente e ainda falam assim, pastor, muito obrigado. Muito obrigado, o senhor me livrou de uma agora. Falei, é isso que Deus quer de mim, que é da igreja. Gosta de ser um coitado. Coitado dele, coitado dela. Eu falei, tomar nome de coitado, querido. Depender dos outros ter piedade de mim, dos outros ter piedade de você. Não. Aonde tem esperança, tem sonhos. Quantas pessoas vivem mendigando, Deus, Ele faz a pessoa prosperar. Deus, Ele tem sonho para você. Deus ama aquilo que é impossível e transforma em possível. Aleluia! Deus, Ele ama o impossível, porque Ele transforma o impossível em possível. Aleluia! Eu preciso andar longe para ver isso dentro de casa. Eu olho para uma filha, eu olho para um neto, para um genro. Aí você fala assim, olha, eles achou que era impossível você conseguir isso. Eu falei, então ficaram envergonhados, porque Deus transforma o impossível em possível. Glória a Deus. Eu falei isso para o Marco, como eu falei isso para o Marcos Felipe, e falei para o meu genro também, o Paulo. Falei, o impossível, ele se transforma em possível. Não é? O Marco mexia com gesso. Eu falei, Marcos, com gesso não dá para cá. Marco, aonde você está, não vai dar para casar. O Marlon hoje tem um trabalho muito melhor. O Marcos também tem uma colocação muito melhor. Porque eles viram que aquilo que era impossível se tornou possível. E hoje eles homens formados, dignos de criar uma família e ter sua casa própria. Pastor Leandro, ele chegou na minha casa para aceitar Jesus. Foi para a congregação, Monte Gerizim.
Primeiro, fica calado, só escuta. Depois eu falei assim, Leandro, eu vou te dar uma oportunidade de você só ler o versículo e não explicar. Depois eu vou te dar uma oportunidade de você ler o versículo e explicar. Ah, Leandro, agora eu vou te dar a oportunidade de você louvar o hino da harpa cristã. Depois, Leandro, eu vou te colocar para você dirigir um culto. E ele só rindo. Eu falei, agora, Leandro, você vai pregar a palavra. Pastor? Eu falei, aquele que não era nada, hoje é o pastor Leandro. O impossível, Deus transforma no pastor Leandro. E é o possível. Aleluia. Deus é Deus e Deus ele é um Deus que pode realizar os seus sonhos. Vocês vão ver muitos sonhos aqui, mas eu quero que a igreja depois se coloque sobre os seus pés, saindo aqui, que aquilo que você deixou para trás, deixou de sonhar, você vai resgatar, vai sonhar e vai realizar o seu sonho. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje é tempo de viver uma nova vida. Não deixe que seus sonhos sejam destruídos. Vença o seu matador de sonho e seja uma pessoa realizada. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Deixa o destruidor envergonhado. Maior é Deus e autoridade ele tem te dado para isso. Se ele veio para matar, roubar e destruir, ele será envergonhado, porque os seus sonhos serão realizados. Glória a Deus! Você vai vencer e vencer, porque com Deus não há derrota, mas há sonhos realizados. Quantos podem dar um glória a Deus? E uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, graças a Deus.